Olá pessoal, aqui é a Glauci Pereira e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos requisitos da norma, que é a análise crítica pela direção, ok? Então, como vocês sabem, eu já fui técnica de laboratório por 3 anos, né? E eu tive aquela frustração que eu já contei para vocês, para quem já acompanha os meus vídeos há algum tempo, de que eu não consegui implementar a 17025. Bom, quanto à reunião de análise críticas, eu vou ser bem sincera, nem de longe a gente chegou nessa parte da norma, tá? Então, a minha experiência com avaliação de reunião de análise crítica é mais avaliando, fazendo auditorias em cima dos relatórios de reunião de análise crítica. E por uma vez eu também fui contratada, né, para uma consultoria que a direção pediu para que eu ajudasse a conduzir a reunião para que eles aprendessem a fazer, né? Então, essa é a minha experiência com análise crítica pela direção. Mas é o suficiente para contar para vocês as coisas mais importantes, né? E para vocês poderem ter uma reunião realmente efetiva, né? Que seja proveitosa, tá? Então vamos começar falando de quem deve participar da reunião. Se você pegar a norma para ler, você vai ver que está escrito lá que é a alta direção, ok? Mas a minha sugestão é que, além da alta direção, participem o gerente da qualidade e o gerente técnico, pelo menos, tá? Porque os itens, a gente vai ver aí o pedaço da norma, o texto na íntegra, os itens que têm que ser discutidos, provavelmente o gerente da qualidade e o gerente técnico são as pessoas mais por dentro do assunto, né? Que vão trazer as maiores informações, tá? Então, essa é a minha sugestão, que, além da alta direção, o gerente da qualidade e o gerente técnico, ok? Outras pessoas também podem participar, né? Em laboratórios pequenos, geralmente participa todo mundo. Pequenos assim, de até 10, 12 pessoas, ok? E aí é legal, porque todo mundo participa, mas se você tem um laboratório maior, não vai dar certo, vai dispersar, não tem por que todo mundo participar, né? Então, fica a critério de vocês vão ter que avaliar o caso para ver se vale a pena. E esse avaliar tem muito a ver com o que não se deve fazer numa reunião de análise crítica, que é principalmente a chamada lavar roupa suja. Por quê? Acontece muito das pessoas terem pouco espaço para falar, né? E aí, quando chega essa reunião, as pessoas vão discutir coisas que não tem relação nenhuma com o sistema de qualidade, tá? A reunião de análise crítica pela direção é para o sistema de qualidade, é para o laboratório. Não é para discutir, por exemplo, festa que vai ter no final do ano, cor do uniforme e coisas desse tipo que eu já peguei em relatórios, que são coisas absurdas, ok? Em relação a uma reunião. Vocês podem ter outras reuniões, tá? Podem ter várias reuniões durante o ano, isso faz parte de qualquer empresa. Mas a reunião da análise crítica pela direção, ela deve ser voltada para o laboratório, para o sistema de gestão, ok? Então aqui tá o texto na íntegra, eu vou lendo de pedaços e já vou comentando, tá? É bem curto o requisito, é o 4.15, ok? E fala assim, de acordo com um cronograma. Tá? Então, primeira coisa, tem que se programar, tem que ter um cronograma. Não pode ser do tipo, é o último dia do ano, a gente não fez reunião, vamos fazer agora, que tá todo mundo sem nada para fazer, que já tá em clima de festa. Não, você tem que ter um cronograma prévio, tá? E um procedimento pré-determinado. Então, também não é uma coisa que não tem procedimento. Tem que estar escrito no procedimento quem vai participar da reunião, com qual antecedência ela vai ser programada, enfim, o que vai ser discutido, os tópicos mínimos, tá? Então, o procedimento tem que ser pré-determinado e esse cronograma provavelmente é um anexo, um formulário desse procedimento, que vai ser preenchido todo ano, tá? Ok, então, de acordo com o cronograma e procedimentos pré-determinados, a alta direção do laboratório deve realizar periodicamente uma análise crítica do sistema de gestão dos laboratórios e das atividades de ensaio e/ou calibração para assegurar sua contínua adequação e eficácia e para introduzir mudanças ou melhorias necessárias. Tá?
Então, esse é o objetivo da análise crítica. Primeiro, periodicamente. Geralmente, até está numa das notas da norma, essa reunião se faz a cada 12 meses, né, anual, tá? E qual é o objetivo dela? Assegurar a contínua adequação. Esse é o ponto, ok? Introduzir mudanças e melhorias, tá? No sistema de gestão, ok? Então, aí a norma traz algumas coisas que essa reunião deve considerar, deve ser discutidos. As perguntas, aí, por exemplo, no laboratório que participa todo mundo. Claro que vão surgir outras questões, além dessas que estão aqui. Pode discutir outras questões? Pode, se vocês tiverem tempo. Acontece que, na maioria das vezes, as pessoas se estressam e gastam tempo discutindo coisas que não têm a ver com o sistema de gestão ou com a qualidade do laboratório, com a qualidade dos ensaios, com a qualidade da calibração. E aí, quando você pega o relatório de análise crítica no final, a maioria desses tópicos listados aqui não foram discutidos, porque simplesmente se perdeu, teve discussões, brigas, e aí a reunião acaba, tá? Então, esses tópicos aqui devem ser considerados, ok? Então, vamos lá. A adequação das políticas e procedimentos. Bom, quando que vai mudar uma política, né, do laboratório? Por exemplo, quando fizerem uma fusão com outro laboratório, ou entrar um outro patrocinador, né? Se um novo projeto de pesquisa foi aprovado, às vezes isso muda a política do laboratório, ok? Então, isso deve ser discutido. Segundo, relatório do pessoal gerencial e de supervisão. Olha que interessante. O pessoal gerencial e de supervisão deve preparar relatórios, pelo menos para essa análise, tá? Isso é, não dá para chegar na reunião sem nada preparado, tá? Então, tem que ter relatórios prévios para serem analisados criticamente, ok? Próximo. Resultado de auditorias internas recentes. Então, vai se ver se teve muita não conformidade, quais foram as áreas mais graves, certo? O mesmo para ação corretiva e preventiva. Vai ver o que está andando, o que foi feito, o que não foi feito, tá? Então, ações corretivas e preventivas. Também pode ser discutido, deve ser considerado, avaliações realizadas por organizações externas. Então, o que é isso? Porque você fala assim, a auditoria é do Inmetro? Tá, você pode até considerar o Inmetro como externo. Mas, às vezes, você tem visita de clientes, qualificação de fornecedores, quando o laboratório participa no processo de qualificação, tá? Então, isso são organizações externas. Resultado de comparações interlaboratoriais ou proficiência, tá? Então, discutir se vocês ficaram dentro, se vocês ficaram fora, se ficaram quase fora, se melhoraram em relação ao ano anterior, o que vai ser feito, tá? Esse é um ponto importante. Próximo, mudança no volume e tipo de trabalho. Então, aí já está mais claro, tá? Então, se vai ter novos clientes ou se vai diminuir muito, porque tem também a ver com a questão de estoque, né? Então, isso é importante ser discutido. Realimentação de clientes, né? O chamado também feedback em inglês. Então, discutir como que os clientes estão avaliando o laboratório, né? Então, para isso, o gerente da qualidade tem que trazer as últimas, né? Um relatório das pesquisas de satisfação que estão sendo feitas, tá? O próximo tópico listado aí é o reclamações. E essas reclamações são reclamações de clientes, ok? É nesse tópico que as pessoas começam a reclamar um monte de coisa que não tem a ver com o sistema de qualidade. Então, de novo, essas pessoas devem ter espaço para essas reclamações, mas na análise crítica pela direção, esse não é o momento, tá? Recomendações para melhoria. Esse tópico é muito interessante, que o máximo de pessoas participem. Que se não for durante a análise crítica, que seja previamente, né? As pessoas estejam sempre abertas, que tem espaço no laboratório, caixas de sugestões, para que todo mundo possa escrever as recomendações de melhoria, certo? E outros fatores relevantes, tais como atividades de controle de qualidade, recursos e treinamentos de pessoal. Então, discutir quais treinamentos são necessários, porque lá em pessoal, no item 5.2, vai dizer que você tem que ter um plano de treinamento, né, adequado. Então, esse é o espaço também para essa discussão, certo? Quais treinamentos vão ser feitos no semestre seguinte,
quem está precisando de treinamento. Então, esse aí é um excelente momento. E o item 4.15.2 diz assim, que as constatações das análises críticas pela direção e as ações decorrentes devem ser registradas. Aqui dá até para fazer uma pausa, porque isso é bem óbvio, né? Assim como tudo dentro do laboratório tem que ser registrado. Acontece que as pessoas esquecem que reunião tem que ser registrada. Elas se reúnem e pronto. Se reúnem, conversam, mas não tem um registro, não tem uma ata, não tem uma lista de presença, não tem um plano de ação, tá? Então, as constatações devem ser registradas. Você deve registrar a análise crítica, ok? Provavelmente, geralmente em ata, né? E a direção deve garantir que essas ações sejam realizadas dentro de um prazo adequado e combinado. Essa é a palavra mais importante. É sair da reunião com tudo combinado. Quem vai fazer o quê? Porque depois as pessoas esquecem, fica tudo pro gerente da qualidade ficar correndo atrás e determinar prazos, tá? Então, as coisas decididas, elas têm que ter um prazo para acontecer, certo? Vai ver se vai abrir ação corretiva, preventiva, não conformidade, vai ver o que vai acontecer, mas tem que ter um prazo adequado e combinado com todos que estão na reunião, tá? Minhas dicas, então, para fechar esse tópico são as seguintes. O gerente da qualidade tem que preparar essa reunião. Não pode deixar acontecer, assim, a deriva, tá? Então, tem que agendar. E uma coisa muito, muito importante que serve para todas as reuniões da vida. Coloca um horário de fechamento, um horário de término, tá? Reunião que só tem hora para começar é a pior coisa que tem. Você vai ficar lá se matando e vai virar aquela coisa improdutiva. Então, reunião tem que ter hora para acabar. E não é a hora que der fome, a hora que bater o horário do almoço, não é isso. É um horário para acabar mesmo, tá? Confirmado, assim, de maneira séria. E além de agendar, tem que comunicar. Passa e-mail, faz cartazes, dá um jeito que todo mundo tem que ficar sabendo antes, com antecedência, ok? O gerente da qualidade também deve solicitar gráficos e informações das diversas áreas. Como a gente viu, isso tem que ser discutido. E só vai ser discutido se isso estiver previamente preparado. Não é para chegar lá e ficar discutindo no achismo, tá? E, se possível, também programar um tempo para cada assunto. Porque, como vocês viram, é uma lista gigante de assuntos. Então, se você não programar o tempo, é capaz de alguma coisa ficar sem ser discutida e coisas importantes. Então, por favor, veja se vocês conseguem determinar e serem, assim, firmes na questão da gestão do tempo, tá? Ter a lista de presença como uma evidência, ok? E fechar a ata. Então, além de ter ata, fazer a ata em pouco tempo, em poucos dias, porque aí as pessoas ainda se lembram do que elas falaram, do que elas se comprometeram a fazer, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Um abraço e boa reunião de análise crítica.